não é... Última parte, Michele versus Benoni Mendes. Eu gosto desse nome, Benoni. Tu gosta? Eu achei Sim, hilário eu esse acho nome. legal. Eu achei o nome estranho, parece Danone. mais doença só ocorreu em 2019, né? Da mesma forma que a Vamos lá, então. homossexualidade Like na live, deixou de like ser no corte. considerada doença em Comenta aqui embaixo o que você achou desse 1970, mas a publicação massacre. do Então. Sim. Pessoal, quando eu disse sobre o autor, eu tenho que ser bastante claro aqui que, como acadêmico de medicina, eu não posso fazer diagnóstico e nenhum médico, mesmo se médico fosse já formado, eu não faria diagnóstico de alguém que não fosse meu paciente. Quanto a Michele, eu a reconheço, não sei se isso seja importante, mas eu a reconheço como travesti, com todo respeito. Ela disse que ela não é travesti. Não importa como tu reconhece ela. Ela Eu, disse como que ela não é. acadêmico de medicina, Reconheço se ele ela como dissesse- travesti. eu, como foda-se, Dava no mesmo. viu que estão cancelando o Brochada? O que deu com o Brochada? Não vi o que houve. Meu Deus, o que houve com o Brochada Sinistra? Tá, eu falo, Júpiter. Mas eu não a reconheço como mulher. A cara dela. Nossa, cara, meu Deus! Aqui assim, ó, tu não provoca a Michele. Tu não provoca a Michele, porque tu não quer tomar um esculacho da Michele. A Michele tá te tratando com respeito. Tu vai e tu mete essa, com todo respeito, que não é respeito. E aí tu não quer que ela vá com os dois pés na tua cara? Certo? É só para colocar isso. Mas eu não estou dizendo que ela tenha doença mental, porque eu não fiz consulta com ninguém e nem tenho capacidade de fazer diagnóstico. A minha pergunta, Michele, a minha última pergunta é o seguinte: o diretor-geral da OMS, você deu uma informação que não é verdade. Você falou que em 1900 deixou de ser considerado doença, transtorno mental, né, ou doença, a transexualidade, mas só em 2018 que isso mudou. O diretor-geral da OMS, que é o Tedros Adhanom, que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem, ele é um político da Etiópia, um biólogo, filiado a um partido de esquerda, Frente de Libertação do Povo Tigray, certo? É um partido revolucionário de esquerda. Uau! Não, uma pessoa do Partido Republicano. Ou seja, faria se a isso? gente usar o OMS, ele vai vir com essa também. Foda-se, né, irmão? Ele assumiu a chefia da organização em 2017, trazendo consigo as ideias revolucionárias de esquerda, marxistas, principalmente. Então, em 2018, um ano depois da subida dele ao cargo, a OMS retirou em uma canetada a transexualidade da lista de transtornos mentais e incluiu incongruência de gênero não mais como transtorno mental, mas como condição relativa à saúde sexual. Eu não vim para esse debate despreparado. É claro que eu pesquisei antes. O que você achou dessa decisão Tipo assim, político-ideológica? ele acha que a decisão do STF do Reino Unido não é uma decisão política. Não. Mas a decisão da OMS, que é o Claro. órgão de saúde, é uma decisão política. É uma decisão política, com certeza. Uma canetada BIC, aham. O Bolsonaro foi lá e emprestou a BIC deles pro Tedros Adhanom. Lógica da OMS. Michele. Sei que você não tá ouvindo o que eu falo, eu não falei ano 1900, né? Ela falou 1990. 1990. 1990. Isso. Eu disse Exato. Eu falei 1990? Desculpa. Sim, então é você falou 1990. 1990. Perfeito. 1990. Tá? O que eu tô dizendo pra ti é que o que eu apontei são o CID-11, ele não foi publicado em 2019 porque o cara foi lá, vamos publicar um CID novo. Existiam já uma série Não, de ele quadros que acha precisavam- que isso foi uma decisão assim, tipo, o cara parou, olhou assim. Transexualidade não é mais O doença. Tedros Adhanom diz assim, ó, eu sou de esquerda e eu gosto de pessoa É trans. o Tetris Adhanom. Tetris. Que a gente sabe que tava dançando Rebolation lá num barzinho no Amazonas. Durante a lá pandemia. Uhum. Triste, muito triste. Mas o Tetris Adhanom olhou e disse assim, vamos mudar isso aqui. Tá. Zero... Não gosto de como isso aqui tá escrito. Não tem nenhum estudo reforçando o que eu tô dizendo, mas eu vou botar. Não. A Ser numerologia atualizado no disse CID que tá errado isso e aqui. que vinham A gente acumulados tem que mudar as desde palavras. 1990, Pra desde a dar mais publicação sorte. do CID-10, do CID anterior. E neste CID, algumas informações precisavam ser atualizadas. A medicina atualiza, né? Você, como estudante de medicina, você sabe que o conhecimento da sua própria área, ele vai se atualizando e, consequentemente, o catálogo internacional ali das doenças, ele tem que estar atualizado para que você também, como profissional, saiba onde se referenciar. Então, a publicação ali do CID-11, ele simplesmente vem
da alteração que já não se considerava transexualidade doença em 1990. Eu não estou dizendo que já existia um quadro novo publicado que dizia que a transexualidade não era doença. Ela só não era mais tratada como uma doença, e sim como uma variação do desenvolvimento dessa percepção do eu, do ser humano, tá? Mesma coisa que aconteceu com a homossexualidade, que foi em 1970 que deixou de ser considerada doença, mas só em 1990 houve a publicação. O que eu acho da decisão do diretor? Eu não sei. O que eu vou dizer sobre a decisão do diretor? Ele decidiu que tem que ser publicado o novo CID. Existia um acumulado de informações a serem publicados. Foi publicado o novo CID. Você está dizendo que porque ele é um revolucionário de esquerda marxista, ele fez isso. Eu não sou marxista, eu não sou revolucionário de esquerda, então não sei qual é a base disso aí. Você, eu falei ele. Mas eu gostaria então de tentar entender onde ele ser revolucionário marxista de esquerda influencia isso daí, até porque uma das críticas que eu faço, inclusive ao próprio marxismo, é o fato da esquerda radical brasileira, na maioria das vezes, fazer todas as lutas através da luta de classe e ignorar lutas identitárias, como a luta do feminismo e a luta da comunidade LGBT. Eu tenho críticas ferrenhas ao marxismo e aos comunistas, e eu falo abertamente sobre isso. Já falei com os meninos sobre isso, já publiquei no meu canal, já respondi pessoas de esquerda radical. Então eu acho muito estranho que talvez tu não olhe, mas a perspectiva marxista, ela não trata da identidade de gênero. Ela cagou pra identidade de gênero. Pega qualquer um dos caras que tu tá vendo agora, expoentes comunistas do Brasil, e vê se qualquer um deles fala sobre isso. Pra eles é pauta burra, é pauta pra não se falar. Dos caras grandes, né? Não tô falando de... Existem comunistas que vão falar sobre isso, que vão defender. Mas os caras grandes, eles se importam com a luta de classe. Não com a luta pelos meus direitos sendo removidos. Então, o que eu digo pra ti é que a minha luta ela é muito mais pragmática. O Kim Kataguiri tem um projeto pra aprender pais e médicos. Os caras querem proibir o casamento LGBT. O pastor Euricos, na sua comissão, fez uma votação para proibir o casamento LGBT. A votação foi de sucesso, 12 votos a 5, e depois acabou caindo numa outra votação na Câmara e não se consolidou. Mas há uma tentativa de remover o direito de casamento LGBT. As pessoas constantemente tentam remover o direito de pessoas LGBTs de usarem o banheiro. O que gera o quê? Novamente, tu como estudante de medicina sabe os riscos de tu ter que prender a urina horas a fim, né? Porque tu não pode usar um banheiro, porque tu sofre um risco de causar uma lesão. De causar uma lesão nos teus próprios órgãos. Então eu acho muito temerário da tua parte, especialmente sendo um futuro profissional da saúde, da medicina, que tu ignore que o bem-estar da pessoa trans também tem que estar na tua cabeça. Mas eu não ignoro. Mas tu não ignora, mas no momento em que tu não ignora, tu atribui pra mim o gênero que tu acha que eu tenho. Tome! Ai, que quentinho, gostoso que deu agora aqui no meu coraçãozinho. Toma! Cara de... O olhar do anjo caído aqui, ó. Como ele vai ser médico se já é velho? Mas, ignorando qual é o meu gênero. Mas isso mas não eu não cancelei o seu gênero. Mas isso não é... A minha percepção. Ou seja, não Mas é a minha. sua percepção não importa, o que importa é a percepção dela. Gente, pelo amor de Deus, qual é a grande dificuldade em tu só aceitar que ela é uma mulher e respeitar o fato de que ela é uma mulher? Foda-se qual é a tua percepção sobre quem a Michelle é. Foda-se. Facts don't care about your feelings. Mas não importa. Mas não importa. Eu poderia ter uma percepção sobre você e não mudar quem você é. Isso, exatamente. A grande questão é que, através da sua percepção, você acaba defendendo essas políticas que esses caras estão tentando passar. Porque você é um cara influente, você é um cara que tem voz ativa e que vai, através do terrorismo estocástico, que é isso que você faz, essa vilanização dessa comunidade, dizer não é mulher, é travesti, não reconhece como mulher, esse terrorismo estocástico é que gera violência contra nós. E se eu precisar definir nas minhas considerações finais, eu defino o que é terrorismo estocástico. Então eu acho bem que, na verdade, tu, como futuro profissional da medicina, deveria focar no bem-estar de pessoas trans e não só nessas tuas crenças ideológicas, porque eu acho que tu não foi no Antigos para ver como realmente o tratamento dessas pessoas ocorre. Eu tanto foco no bem-estar das pessoas trans, quanto defendo o direito das pessoas de receberem o tratamento médico adequado. Agora, se a forma de eu manifestar o meu pensamento não agrada a Michelle, aí é outra questão. Michelle, você diz que o deputado Kim Kataguiri, ele apresentou um projeto, eu estou com esse projeto aqui, é o projeto 192/2023. Isso. E aí você diz que ele quer responsabilizar pai, mãe, médico por auxiliar crianças e adolescentes de transição. Só que eu trouxe o projeto do Kim Kataguiri e algo é muito importante de ser falado e não é falado por ti. Que é o seguinte, a proposta dele é alterar o ECA, né, no artigo 232A e 232B.
passando o texto a ter a seguinte alteração: induzir, influenciar ou instigar a criança ou adolescente a mudar o seu gênero biológico ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Michele, a gente tem que ser responsável, Michele, a gente tem que ter responsabilidade. O projeto do deputado, você não concordar com ele, é perfeitamente legítimo. Você lutar para que esse projeto não seja aprovado, perfeitamente legítimo. Mas dizer que o projeto é para impedir o apoio, isso não é verdade. Por quê? Porque é impedir de prestar-lhe auxílio material. Não é prestar auxílio emocional, não é prestar auxílio psicológico. Está escrito aqui, talvez não valha também o que está escrito. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Em mais 4... Por que eles não botaram da Michele? Botaram Ben Mendes TV, mas não botaram... Não sei. Escrito aqui, está escrito prestar-lhe auxílio material para que o faça. E o 232B, permitir que a criança ou adolescente sob sua tutela, guarda ou poder familiar faça qualquer tratamento para mudança de gênero biológico. Então, quando o projeto que tem, você pode discordar dele, é apresentado, é para impedir prestar auxílio material. Ou seja, toma aqui, vai lá e faça, certo? E não apoio psicológico, enfim. Acabou, né? Você ainda tinha mais 1 minuto. Isso aqui é o quê? É só réplica ou é pergunta? Tá bom, tá suficiente. Tá. Michele, sua última pergunta e depois a gente vai... Eu tenho mais uma pergunta? Não, depois? é a última da Michele e depois a gente vai pro Superchats. Não tem uma pergunta minha? Eu não fiz. Você quer mais Primeiro uma começar- pergunta? Mas eu não fiz a quinta. Sim, Você foi fez a as 5 última. perguntas. Ah, não, fiz, tá aqui. Tá aqui. É. Não, mas eu vou mantendo isso daqui pra gente ficar... Porque eu acho muito Michele bacana. também, ela eu adoro gosta de esmiuçar o tema. Não, mas Não, mas é óbvio, interessante óbvio. isso, né? Porque assim, ó, eu trouxe Aprofundar 5 perguntas que são muito mais cabeludas, mas eu gosto Pô, de... então vamos fazer elas Pode depois. fazer. gente. não, mas é que... Eu só mas- trouxe 5, mas eu quero Eu acho que ela devia ter feito 5 perguntas. responder as suas. Mas, é que mas eu gosto de permanecer nisso aqui, porque isso daqui tá acontecendo agora, e É, a outras coisas que estão relacionadas às minhas perguntas, tu tá demonstrando no debate, então eu não preciso falar. Ok. Bom, olha lá. Tá. O projeto de lei, tu lê ele, e aí tu dá uma pausa dramática pra não falar da parte do auxílio material. Aí depois tu fala da parte do auxílio material. Essa parte do auxílio material aqui é um grande problema. Qualquer tratamento do gênero biológico, né? Prestar auxílio material. A crítica à esquerda da Mi tá correta, mas também temos que destacar a mudança de POC, com certeza. Que elegeu uma travesti vereadora e líder da bancada e o pessoal outra, com certeza. Uhum. Com certeza. Isso aí. Mas isso eu vou dizer que é mais assim pela população, pelos votantes, do que propriamente dito pela movimentação, pelo esforço do PT. E do pessoal tudo bem, mas o PT não se esforça pra fazer isso, né? Quem faz isso é a população, né? Não, ela não mostrou as perguntas. Eu vou pedir pra ela as perguntas. Vamos ver se ela consegue, se ela me responde a tempo. Manda as perguntas que tu ia fazer pro Ben pra gente ver na live. Vamos ver se ela manda. Ai, meu Deus, o olhar de mil jardas. O olhar de mil jardas. Ai, meu Deus, tudo trancando. Material significa que além de fazer o acompanhamento, se tu precisar de tratamento medicamentoso ou tu precisar fazer algumas alterações sociais, isso é um auxílio material. Se tu for auxiliar o teu filho a comprar roupas diferentes, ele é um menino, agora se identifica como menina, e tu vai trocar isso é um auxílio material? Qual é a definição desse auxílio material? Ela tá gravando um vídeo pra lançar amanhã sobre as perguntas. Se o teu Material filho pra tá entrando terça. na puberdade, quer retardar a puberdade, tomar o bloqueador de puberdade é auxílio material? Olha o problema disso daí. Uma outra coisa. Então você concorda com o tratamento para criança e adolescente? Bloqueio puber. Estágio Tanner 2. Sabe o que é estágio Tanner 2? Sei, claro, Legal. eu legal. estudo, Michele. Então, é o que eu tô falando. Estágio Tanner 2 a sei. gente faz retardo de puberdade. Que eu expliquei lá no início que foi desenvolvido Não, mas para crianças. o projeto não é sobre isso, não. Mas deixa eu fazer a minha pergunta. Mas isso é auxílio material. Bloquear a puberdade de criança trans é auxílio material. Mas então você Tá, apoia a criança trans mudar de sexo. Só deixa eu concluir. Ok. Então, quando fala assim, ó, pra tu ver como Kim é burro, até na leitura do texto dele, qualquer tratamento do gênero biológico. Nosso gênero biológico é homo. Qual é o tratamento que existe para o nosso gênero biológico homo? Qual é, dentro da taxonomia, qual seria o tratamento para o gênero homo? Então, a pergunta bem objetiva é, bem Mendes, quais são os auxílios materiais que são impedidos, então, pelo projeto de lei do Kim? E o que seria o tratamento do gênero biológico? Em cima do assunto que tu estava falando. Tá, perfeito. Michele, não sei se você leu o projeto do Kim, Michele.
Não é sobre, Não, ela não leu. tratamento Ela não médico, leu o projeto por do Kim, exemplo, ela tá falando tirando do cu dela. para uma criança que tenha a adolescência tardia, ou puberdade tardia ou precoce. Não, tardia ou precoce, né? Pode ter os dois. Não tem nada disso o projeto do deputado. O projeto do deputado é sobre adolescente e criança que queira mudar o seu gênero biológico. Mas você falou no princípio do debate que não concordava com criança querer mudar. Então em que o projeto ataca as suas convicções? Se você não quer que criança ou adolescente seja submetido à mudança de gênero biológico, qual que é o seu problema com o projeto? Tá? Mas eu não vim aqui para defender Meu Deus, o projeto. cara, como ele é mentiroso, Eu vim aqui como ele para é dizer o seguinte, tosco, você disse, cara! Michele, que desde 1990... Não, mas o problema não é esse, o problema é que ele é um trouxa, porque, tipo assim, cara, ela explicou, brother. Sabe, a pessoa se faz de maluca, cara. Não é possível que ainda tem gente que leva a sério ele. Eu não consigo acreditar que alguém ouviu, algum fã dele ouviu isso e pensou, nossa, o Ben matou a pau. Eu não consigo imaginar isso. Genitalidade não era mais conhecida como doença, certo? E que o diretor da OMS, ele só seguiu algo que já estava, então, consuetudinário. Não é bem assim, Michele. Olha, você já ouviu falar certamente do Hospital John Hopkins, né? E seríssimo, né? Eu acho que ele tem uma relevância na comunidade científica internacional. Estou procurando aqui o outro papel que eu trouxe. É muito importante, certo? E aí, o médico que era chefe do departamento de psiquiatria do John Hopkins, Hospital John Hopkins, em 2014, muito mais, 14 anos depois de 1990, que você falou que já não era mais considerado, 24, né? 90, é verdade, boa na matemática que eu sei. A gente vai para medicina ou humanas porque a gente não gosta de matemática, não é bom. Mas enfim, ele lá nesse tempo, em 2014, ele escreve para o The Wall Street Journal que a transexualidade é um transtorno mental que merece tratamento. E ele participa também, como amicus curiae, de um julgamento da Suprema Corte norte-americana, e ele diz que, na sua participação, que... Pega uma opinião de um cara e, tipo assim, todo o conhecimento científico que foi desenvolvido até então a gente ignora. Vamos ouvir o cara do John Hopkins, que é um hospital extremamente famoso. O transtorno, a transexualidade é um transtorno mental que merece tratamento. Por quê? Porque ele é o chefe da psiquiatria de um dos hospitais mais importantes dos Estados Unidos da América, e ele, pela sua experiência médica e científica, como chefe de psiquiatria do John Hopkins, que é o hospital mais importante dos Estados Unidos no que diz respeito a isso, pela sua experiência, ele entendeu que quando o paciente faz a mudança de sexo, isso não afeta diretamente na base do seu sofrimento. Isso é o John, é o médico que está dizendo. Não sou eu, Michele. É o Dr. Paul McGrath. Não sou eu, Michele. Não sou ele pesquisou isso no jornal The Wall Street Journal. Não sou eu. É uma autoridade. Quem quiser ler, tá lá. Eu posso até ler aqui. Olha, a transexualidade é o transtorno mental que merece tratamento. Em uma publicação registrada em 2016, embora publicada inicialmente em 2014, ele diz, o chefe de psiquiatria do hospital, ele diz que os médicos que promovem a cirurgia de troca de sexo estão colaborando com a promoção de um transtorno mental. E ele diz que é biologicamente impossível a mudança de sexo. As pessoas que se submetem à cirurgia de troca de sexo não mudam de homem a mulher ou vice-versa. Pelo contrário, transformam-se em homens ou mulheres masculinizados ou feminilizadas. Afirmar que isso é questão de direitos civis e fomentar a intervenção cirúrgica é, na verdade, colaborar e promover um transtorno mental. Não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso é o chefe, era à época o chefe da psiquiatria do... Obrigada, Emerald Rock. Na esquerda radical, no canal Ian Neves, uma moça participa sempre. Minha ressalva é que temos que dar condição social financeira para pessoas trans não só acessar, mas permanecer, protagonizar o debate na esquerda. Com certeza. Mas a questão é que muita gente de esquerda também... Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero também fazer a Michele... A Michele fala pra gente algumas coisas. Desgraça, né? Mandou R$5. A falta de o Tico e Teco trabalhar nessa cabeça oca dele, distorce falas e textos para que caiba do ataque dele a pessoas transitivo. Parabéns, bem-vindo ao MBL bem. Teve um corte que saiu alguns dias atrás, inclusive do Três Irmãos Podcast, de uma pessoa de esquerda, radical inclusive, que veio falar que cultura woke
é identitarismo americano e é uma coisa para tentar desunir a esquerda e abalar a luta de classes. Vou citar assim, tá? É mais assim a ideia de tipo assim, ó, esse negócio de cultura woke é balela e esse identitarismo é ruim pra revolução. Basicamente é isso que a pessoa falou, tá? Uhum. E a Michelle ficou puta da cara com isso. Com razão. Porque ela diz assim, isso é a minha vida o tempo todo. A minha vida é lidar com preconceito de todos os lados. Aí eu vou pra esquerda radical e eu tenho que ouvir assim, não, calma, quando a gente fizer a revolução, aí nós vamos ver o que acontece com os trans. Até lá a gente não pode falar sobre esse assunto. Até lá é melhor a gente não ficar entrando nesse papo de identitarismo. Eu não vou falar aqui, eu não vou expor Emerald Rock. Mas tá no Três Irmãos, participou do Três Irmãos e fez uma crítica à cultura woke, entendeu? Tipo, ele meio que disse assim que ele afirmou que a cultura woke realmente existe, um cara de esquerda radical, e que é uma tentativa dos Estados Unidos de... Como é que eu vou dizer? Tipo assim, tira o foco da revolução. Basicamente é isso que ele falou. Fez essa crítica e meio que jogou essa. E aí ela disse assim, e ela falou isso, ela disse assim, a gente não é acolhido em nenhum lugar. Porque nem mesmo entre os comunistas radicais a gente tem esse tipo de crítica ainda à questão do identitarismo. De um dos hospitais mais importantes, relevantes dos Estados Unidos, que promove conhecimento científico. Então a decisão da OMS, ela é política. Michelle, comenta aí, por Eu acho que a favor. decisão A falácia política é bem, mas vamos lá. Porque a posição Primeiro, tu científica é política, eu não consigo entender. pela autoridade nisso daí, porque tu autoridade citou uma total. publicação no Wall Street Journal, e aí eu te pergunto assim, qual foi a amostra, qual foi o método, qual foi o grupo de controle que foi usado para publicação? Ai, ele esqueceu de ver isso! Tem que perguntar a metodologia. Não, mas é que tá, ela cita isso porque não é uma pessoa só que falou isso, tá? Não é uma pessoa, é uma grande parte do movimento. O próprio Lula não tá interessado em questão de identidades. Ele tá... Não tá aí. O negócio dele é fazer o que ele precisa fazer. Mas quando se trata da questão identitária, ele cagou pra ela. Tanto é que indicou o Messias, no final das contas, pra STF, né? Cagou pra representação da mulher negra... Cagou pra representação de mulher no STF. Botou 3 amigão lá. Então tu vê que o identitarismo dentro da esquerda é no Wall Street Journal, porque até onde eu sei, o Wall Street Journal não não é nem nunca foi revista científica. Se tu citasse aqui, por exemplo, o Leonard Sachs, que é um PhD, por exemplo, em psicologia, ele também trata a transexualidade como doença. Inclusive, ele tem um livro chamado Why Gender Matters, que foi dissecado pela própria Associação Americana de Psicologia, porque o Leonard Sachs, naquele livro, e que eu peguei e fiz questão de ler aquela bosta daquele livro, ele pega os artigos científicos e ele pega um trechinho desse tamanho de cada artigo, que mais ou menos corrobora com o que ele está falando, mas o artigo não tem nada a ver com aquilo. Se tu pegar as referências bibliográficas que o Leonard Sachs usa no livro dele, tu vai ver que nada tem a ver com os artigos que ele utilizou. Mas eu não citei esse cara. Calma, mas eu tô te dando um exemplo. Eu citei O outro. fato de tu citar Cala a boca! o psiquiatra do John Hopkins, que é um grande psiquiatra, todas essas pompas de termos que tu usa, é só uma pela autoridade, é só fazer um aumento da credibilidade dessa pessoa. Quando eu te pergunto, Então tem qual que- foi, agora você quer controlar o meu discurso. qual foi o artigo, É não, pompa. qual foi o artigo acadêmico que ele publicou? Qual foi o grupo de amostra? Qual foi o grupo de pesquisa? Qual foi o grupo de controle? Por quantos anos foi feita a pesquisa? Qual foi o resultado da pesquisa? Quais eram as limitações do estudo? Citar uma publicação do Wall Street Journal é desonestidade, porque eu posso publicar Toma! qualquer merda no jornal Zero Hora na Folha de São Mas Paulo. você não é chefe de psiquiatria do hospital mais respeitado dos Estados Unidos, Mas Michele. eu poderia ser chefe da puta que pariu, não faria diferença nenhuma, entendeu? A diferença, ela faz o seguinte, quando a gente tem uma pesquisa com método, com amostra, com grupos de controle aplicados, com robustez do estudo, quando a gente sabe qual é o grau de impacto daquele estudo, em qual revista ele foi publicada, se ela passou por revisão de pares, se ela foi feita depois parte de um review sistemático, o que aconteceu com aquele estudo? Simplesmente tu publicar no Wall Street Journal não quer dizer absolutamente nada. E aí tu te baseia, eu acho muito engraçado, que tu te baseia em tudo lá de fora, e as duas perguntas que eu te fiz tu nem respondeu. Tu passou voando pelas duas perguntas. Eu perguntei o que era o auxílio material e eu perguntei o que é tratamento biológico. E aí tu vem que as pessoas não podem mudar sexo. Sexo é uma... Michele, foi o chefe de psiquiatria, eu não disse isso. E eu tô citando. E eu endosso, sexo, mas eu não disse isso. Eu também endosso. Porque o sexo, ele é imutável.
Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não fui eu que disse. Foi o chefe de psiquiatria do John Hopkins num artigo publicado no Wall Street Journal de opinião, onde ele ele botou toda a transfobia que ele sente. Sem nenhum dado científico pra Pra apoiar. corroborar, é. O que tu pode mudar é a tua epigenética através das alterações hormonais do teu corpo. Mas tu não muda as características primárias que vieram no teu corpo, tu as altera cirurgicamente. Mas isso não muda teus cromossomos e não muda os teus genes. Ótimo, Só que perfeito, isso então é continua. sexo e não gênero. E quando tu tenta fazer essa associação de que gênero e sexo são as mesmas coisas, é uma associação simplesmente burra. E eu achei que tu vinha pra um debate pra ser mais honesto, mas tu passou fazendo apelo à autoridade o tempo todo e agora, nesse último, eu cheguei a cansar disso. Tá certo, Michele. Você ter cansado disso não é problema meu. Infelizmente. Não, só um pouquinho, não tem. Acabou o tempo. Bem, agora, consideração final. A gente Não, vamos pro superchat, superchat, pode ser? É Pode problema ser? seu você ter cansado, não E meu. aí- e eu aí não a me gente cansei. vai Eu consigo debater o resto da madrugada. Superchat. Não é que você não consegue entender português, velho. Eu vou, Tá certo. eu vou ler o então agora você vai me superchat. desqualificar. tá. Eu não fiz isso e pretendo não continuar fazendo. Não, eu chamei ela do gênero que ela não é, mas eu não vou ofender ela. Tá, ó, gente, só pra dizer, tá? A Michelle disse aqui que tava cansada, não tava cansada do debate, ela tava cansada pela autoridade dele. Ela não tava cansada, ela poderia continuar debatendo, ela disse. Só que os guris entenderam que ela queria parar de debater. Foi o John Vamos- Hopkins. aliás, pretendo não fazer. Vamos ficar no ordem. Foi legal, eu acho Ó, que... Vamos voltar. Eu vou ler o superchat. É, ofendendo vai Nossa, levar no... em algum momento do chat do negócio, eu vou dizer, tu vai meter um artigo do John Hopkins aqui de novo no Wall Street Journal? Vou ler o superchat. Quando eu direcionar o superchat pra Michelle, ela tem 5 minutos pra Tá. responder. 5? Caralho, Você pode usar o tempo que você Não, quiser. tá ótimo, tá ótimo. E se o Benoni quiser depois fazer uma réplica, ele vai ter 3 sobre o assunto. Show. E aí depois eu vou passar um pra um e um pro outro. Pode ser? O Samuel Sena mandou aqui. Criança não tem discernimento Pra quem? É barra pra quem? com a Michelle. Pra Tá. Michelle, então. Criança não tem discernimento barra consciência. Apenas reproduzem comportamentos. Agem por indução. Menor que transiciona sofreu doutrinação. Isso é abuso infantil. Você quer comentar sobre isso? Mas óbvio. Peraí. Chega a ser bizarro o que a pessoa falou. Criança não tem consciência. Agora a criança é um ser amorfo na nossa sociedade que a gente vai lá e manipula do jeito que quiser. Não tem vontade própria, não tem desejos, não tem medos, não tem sonhos, não tem nada, né? A criança, ela é um ser amorfo. A criança realmente não é quem decide. A criança não faz a decisão de um processo de transição. Ela pode eventualmente demonstrar para os seus pais responsáveis um desconforto, e essa criança deve ter o direito de fazer o acompanhamento com os pais por uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar normalmente de 6 a 10 anos essa criança num processo que pode ser avaliado a transexualidade. Lá no Antigos tem crianças que chegam com 3, 4 anos dizendo que são trans e ficam lá até os 14, 15, 16 anos, entendeu? Então, tipo, as características necessárias do comportamento persistente, insistente e consistente tem que estar presente e o acompanhamento a longo prazo acaba levando a esses resultados de, por exemplo, de cada 10, 8 não são. Entendeu? Então, não é a criança que decide, gente. Essa história de que a criança decide, ela é simplesmente um espantalho criado. A criança pode manifestar. Uma criança pode manifestar qualquer coisa. Mas a criança, quando manifestar, quem vai levar para um acompanhamento médico são os pais. Quem vai ser orientado são os pais e os responsáveis. Quem vai avaliar a criança são os médicos, junto com os pais. Não há uma decisão da criança. Há uma informação da criança passada para sua família, passada para seus pais, passada para seus responsáveis e Carol Onete mandou R$5. Valeu, Obrigado, Carol. Quando Carol. estiverem no Três Irmãos, calem a boca desse homem. Não, a gente não pode, a gente tem que respeitar o tempo dele. a partir daí a criança passa a ser Vamos fazer um o paciente possível. de uma equipe médica e que os pais fazem acompanhamento, até porque toda criança tem que fazer acompanhamento com os pais, né? Bem, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Tem 3 minutos para isso. Eu posso comentar? Eu não vou comentar a pergunta, porque a Michelle já respondeu, ela foi direcionada a ela, mas eu só quero deixar pontuado aqui, Michelle, que eu iniciei esse debate respeitando e eu pretendo terminá-lo te respeitando. Você não vai ouvir eu te adjetivando com nenhum adjetivo pejorativo. brother, tu errou Você o não vai gênero ouvir eu te chamando de dela. burro, pelo Disse, contrário. na minha percepção, você é um travesti. Isso. Não. Isso é respeitar? Que Não. respeito maravilhoso, Eu né? considero a sua capacidade intelectual, eu considero a sua inteligência fora do normal.
E por respeito a você, mesmo que eu esteja cansado, eu não vou dizer para você que estou, porque eu vim para um debate. Então, para um debate, eu vim preparado para debater. Agora, se você estava esperando encontrar um fundamentalista religioso que iria colocar a Bíblia aqui na sua frente e ficar falando sobre argumentos bíblicos, você se equivocou. Eu trouxe ciência para você, Não, ela tava o que você esperando chama de alguém que entende argumento minimamente de autoridade. português. Mas eu acho que talvez ele entende, ele só tá só sendo... Se fazendo de louco. Não, ele tá sendo, como é que é? Desonesto intelectualmente. Uhum. Desonesto intelectualmente. E quando eu for trazer o assunto de Bíblia lá, eu vou trazer porque ele provocou esse assunto de Bíblia. Ele que Porque disse que é quando cristão. ele foi no No Vilela, ele fez questão de dizer que era uma atitude diabólica. Demoníaca. Satânica e demoníaca. Na comunidade científica, isso se chama de quê? De referencial teórico, não é argumento de autoridade. Você, quando eu trago todos esses autores, isso te gera um desconforto e você diz que eu estou usando argumentos de autoridade quando você também o fez. Você disse que você tem estudos de pessoas que têm muita experiência em estudos de transexualidade. Você citou uma porção de autoridades no tema. Usar autoridades no tema é... Ele não tá entendendo o ponto. Não. O ponto é que ele pegou uma pessoa que não não é fez um estudo. autoridade. É. Não é só porque ele é diretor de psicologia do John Hopkins que ele sabe sobre transexualidade. Não entendi o que aconteceu aqui. Responsabilidade. Não é nenhum tipo de tentativa de invalidar o debate. É responsabilidade. Eu preciso ser responsável, eu sou uma pessoa acadêmica, então eu preciso citar as minhas fontes, porque as minhas fontes não são tiradas de militância, elas são tiradas da ciência. Assim, é ruim, ou bem, porque não tá tranquilo. Não, eu sei, mas eu falo assim, eu não achei porque era pra você comentar sobre a pergunta. Não, mas não vou você acabou comentar, não vou comentando comentar sobre a o tema. pergunta, não vou comentar sobre a Mas você pergunta. quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Michele? eu fui chamado de burro, Que cara. eu vou pra fazer... Nossa, Inclusive, eu fui chamado reais. de burro. Quando eu falo Enquanto estivermos no capitalismo, tem que sim ter lutas identitárias. Eu não sou só trabalhadora. Finalizando, ele ouvindo o que ele quer e deixando claro é burro sim. Meu Deus do céu, cara. Ei, Esse é o nível do debate que o Três Irmãos bem, quer propor? Eu acho que tu não. tá muito sensível, Não, bem. não Quando é. eu falei, jamais, quando eu Michele. falei Jamais. cansei, Eu só exijo quando eu respeito. falei cansei, eu cansei do apelo à autoridade. Então você quer Apelo à o quê? Você quer autoridade. senso Não, comum? não. Então tá bom, Quando vamos eu começar no senso comum, quando eu citei, por exemplo, o Senso comum, então. artigo da JAMA Pediatrics, eu dou o Isso ano é o quê? eu dou o ano da Isso é publicação, o quê? eu dou a amostra. Isso é argumento de eu autoridade, dou... Michele. Isso, Não. só que é um argumento Deus, de cara! autoridade Deixa de ser burro, não é? em que ele diz qual é o estudo, como ele foi feito, qual a amostra do estudo, para que qualquer pessoa possa pesquisar. Eu não fiz a cheguei, mesma coisa, eu não Michele. cheguei de, Eu não, citei você os citou nomes dos autores, Michele. Isso, e não e os onde está artigos, publicado? não a pesquisa, Michele, eu não citei a amostra. 39 Mas tá artigos tudo do Conselho bem. Federal Então, de tipo assim, Medicina ó, e você decidiu pra que você não ia aceitar. eu li os artigos, esse que é o problema, velho. Então eu não Então, posso fazer esse que é o nada. problema, Você não pode dominar tá? o meu argumento. Você não pode Não, dominar eu o meu não direito posso- de expressar. Sim, mas você pode dominar meu gênero, né? Mas a grande questão... Quem falou que eu quero dominar seu gênero? Só deixa eu comentar aqui. Você tá muito Só sensível, pra... Não, eu tô... quando eu digo que eu cansei do apelo à autoridade, bem, cansado pela autoridade é isso. Vai ser senso E comum quando a partir de você agora, tá bom. e quando você disse que o meu gênero era aquele que você determinou, que você percebia, isso foi a sua primeira demonstração de desrespeito, porque o meu gênero não é teu. Não é Toma. tu que define meu gênero. Toma. Mas não é você que Toma! decide a forma como eu interpreto, Michele. Mas a minha existência não é passível da tua Em interpretação. qual momento que eu fui atentei contra a Foda-se o sua que tu ideia? acha. Exatamente. Foda-se. Quando tu fala... Não é perdão, não pede Eu perdão. tô pedindo perdão. Quando Qual tu que é? fala, Qual quando que tu é? fala da minha identidade, Eu estou não falando. te diz respeito. Eu estou falando. Edman Nossa, cara, que mostrou seu ódio. avantajado membro de 19 centímetros. Publicação em jornal não é pesquisa. Mas ele não tá entendendo isso. Ele citou os artigos do CFM, que são... O CFM é o mesmo que indicou pra galera que tinha que usar cloroquina durante a crise do Covid. Se apenas pessoas que são trans em algum lugar de fala e sabem sobre textualidade, logo apenas religiosas em lugar de fala e podem falar sobre religião. Correto, Miss e Maria? Se apenas pessoas que são trans têm lugar de fala e sabem sobre transexualidade. Mas quem disse que só pessoas que são trans... Ninguém falou isso. De onde é que... Quem foi que falou isso, Gibson? Talelé da Cuca? E outra, eu fui 22 anos cristão, eu tenho lugar de fala pra falar sobre cristianismo. Ó. Não te diz respeito. Então pronto. Então agora o argumento de autoridade é silenciador. Não, a minha Então eu não posso identidade... falar. Da minha identidade? É. Por que tu tem posso direito falar de sobre falar o quê? da minha Eu identidade? posso falar sobre o quê? Eu tenho direito de expressão. Não, mas tu não pode atribuir a minha identidade pra mim. Negativo. Eu não... Meu Deus do céu, que pessoa insuportável!
Posso determinar a sua vida. Mas você determinou a minha identidade. A forma como eu a leio. Eu disse a forma como eu a leio. Eu tenho direito de ler de qualquer forma, Tu Michele. tem o direito de pronto, fazer você qualquer tá querendo coisa. me censurar Agora, na liberdade do meu pensamento. Ah, não. Aqui Não, 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 vai. não. A liberdade do meu pensamento é minha. Tu pode pensar o que tu quiser. A Isso. minha Você pensou identidade que eu é sou burro minha e e tá não tudo bem. tua. Você pensou que eu sou burro e tá tudo bem. Eu Eu não- pensar eu algo nunca- sobre a sua Tá identidade... bom, velho. Não, a gente veio. Vamos a fazer gente assim, veio de vamos uma voltar a forma. controlar A os gente, 5 todo mundo minutos que cada um elogiando. vai Todo fazer. mundo Não, elogiando. tu ficou muito A gente sensível, veio Respeito, de uma forma bacana até agora. respeito ainda Vamos. calha. Porque senão, Mas tu ficou muito sensível. senão sai do debate. Isso Tudo. não, é porque- Vamos respeitar nos tempos. Eu entendo. Rodrigão, Verônica. ela pode me chamar de burro, porque essa é a forma como Não, ela não me pensa. chamou de falar, burro. Cara, eu velho. não falei pra ti que. tá Eu falei certo. bem, tu Não, é burro tá em nenhum certo. momento. Tá ok, Michele, Mas tudo bem. tá certo, Agora, ok. tu invalidar meu gênero é de boa. Eu posso permitir isso. Eu tenho que aceitar de boa. Eu nem te Você quer critiquei controlar- Você quer naquilo. controlar o meu pensamento, Michele? E você quer controlar que eu te acho burro? Não. Ah, então tá, cara. Então tá. Eu só disse que você chamará Toma! Toma! Meu Deus! Quem não debate de burro é falta de Se tu respeito. quiser chorar, vai na tua É rede falta social de e chora à respeito. vontade. Eu só disse que é entendeu? falta de respeito. Chora à vontade. Mimimi não é comigo. Eu só Não disse que é cola falta pra de mim. respeito. Ó, Não, as assim, pessoas são eu civilizadas. gosto de fazer o vocês seguinte, dois. é, é falta Eu de gosto de respeito. vocês dois. Não, e eu vou te Se falar. ficar Ah, desse jeito aí, eu acho que nem vale a pena continuar. Uma coisa que foi bacana durante porque eu todo o trouxe debate aqui, ciência. bem, assim, Eu só sou pra mim burro falar porque que eu eu. trouxe Não, ciência. mas eu fiquei calado o tempo todo agora. Vamos marcar Cara, 3 minutinhos aqui pra poxa mim. vida, eu Foi sou o burro, seguinte, eu trouxe ciência. todo mundo aqui, Marcar aqui todo mundo 3 aqui até o minutinhos pra momento mim, conseguiu então. trazer ideias, estudos, Mas fatos. foi Sobre o bacana, final, né? tipo Eu assim, acho que esse foi o problema. olha aqui olha aqui pra vocês entenderem o que Senão nem vale a pena acontece. continuar. Perdeu a melhor Não, parte desse entendam o que debate acontece. nesse dia de novo! Mas agora a gente tá reagindo agora. Com certeza, com certeza. Com certeza. Não, Mas aqui, pode- ó. Foi um nível altíssimo de conhecimento, É. de pesquisa, de empenho de todo mundo. Os dois Se vieram no final preparados, né? isso passa para uma argumentação pessoal sobre um e o outro, tudo não, que foi eu não fiz feito nenhuma é argumentação descredibilizado. pessoal Então, até o momento. Então, olha aqui, vamos Tá, fazer o tá, seguinte. pode prosseguir, Nesse vai, momento agora, Sim. né, você ficou frustrado, você já se manifestou sobre isso. A Michelle ficou frustrada também e já se manifestou sobre isso. A gente quer seguir o debate de forma controlada, pode ser? Pode ser, beleza? Robertinho, o Rodrigão e bem, eu quero deixar bem claro, tá? Duas coisas. Bem, quando eu falei que eu não cansei de ti ou dos teus argumentos, tá? Eu cansei do apelo à autoridade feito dessa maneira. Isso é um direito que eu tenho de Claro. dizer, porque em nenhum momento eu apontei as falácias lógicas que tu apresentou, porque eu acho que o debate fica pobre fazendo isso daí, tá? Esse é o meu ponto. Quando tu invalidou o meu gênero, quando tu escolheu dizer qual era o meu gênero, eu não reagi. E tá gravado isso. Eu não reagi. Eu não respondi a isso. Eu fiquei quieta. Eu me permiti ficar quieta. Só que quando eu fiz um comentário que eu digo sobre alguma coisa ser burra, e tu entende esta coisa como sendo direcionada para ti, ela não é direcionada para ti. Se eu tivesse o interesse de te chamar de burro, eu teria o feito dizendo, bem, tu é burro. E eu não o fiz. E se a gente quiser depois verificar a gravação, tu vai ver que eu não direcionei a palavra tu é burro durante o debate. Então, o meu cansaço não foi em relação a ti, ou em relação aos argumentos, foi em relação à falácia. Esse foi o meu cansaço. E a minha resposta, menos educada no final, foi tipo, pô, cara, tu tem o direito de invalidar meu gênero, e aí eu falei alguma coisa e tu ficou sensível? Foi essa a minha frustração. Então eu te peço desculpa se a minha fala te ofendeu, porque não era... Interessante, Gibson. Então, assim, ó, boa vida, tá? Vai tomar no teu cu com nenhum respeito, tá? Passar bem e vai se fuder. Tá oculto do canal. Henrique mandou com R$5 e disse: vou pagar o adicional de celebridade do debate com esse doidinho com antecedência. Coloque aí no lugar dele, por favor. Vocês estão pressionando a gente demais. Eu tô começando a ficar nervosa. Já não tá mais, Nico. Era a minha intenção, mas cansar se referia a falácias lógicas e não a presença do bem argumento de autoridade que você falou. Tá? Tá certo. Mas vamos continuar, gente. Vamos lá, É adulto, eu todo não. mundo aqui é adulto. Ó, E pra galera também que tá Não parece. assistindo, respeita a galera. Gente, a gente não é a Michelle, tá? Lembrem disso. o Pipizinho mandou aqui, bem, Pipizinho. Pipizinho Ronaldinho. O mesmo Conselho Federal de Medicina autorizando o uso de cloroquina para tratar gente com Covid sem evidência científica nenhuma. Está certo isso, bem Mendes? Você tem 5 minutos se quiser E aí depois a Michelle, se quiser comentar. Tá certo. Durante a pandemia do Covid, houve uma surpresa a todos os conselhos de medicina pelo resto do mundo, e não só no Brasil. Então, se eventualmente, durante uma pandemia, que é um ato que pegou a todos de surpresa pelo elemento novo que a pandemia trouxe, e por algum momento o Conselho Federal de Medicina tenha autorizado
determinada prática terapêutica. Na verdade, o que o Conselho Federal de Medicina fez é autorizar o ato médico. Né? O ato médico ele é inerente ao médico. E depois, entende-se, naquele contexto, que aquela terapêutica não é adequada, o Conselho pode suspender a sua recomendação. Então, eu não acho que tratamento para Covid-19 seja cloroquina, nunca achei que fosse. E se você está trazendo que o Conselho Federal de Medicina em algum momento autorizou a isso, eu estou te dizendo que estávamos em um contexto de pandemia em que testes terapêuticos foram Relaxa, Maria, sem pressão, necessários para se entender Não fique deprimido, fique alegre. É. Não fique triste, Sorria. sorria. conduta médica após um diagnóstico. Michele, você quer comentar alguma coisa sobre? Eu quero, até porque durante a pandemia eu debati muito sobre esse assunto, né? E a mesma OMS do cara lá, Tetraesatanol. marxista lá, o radical, foi a que estava dando as orientações e alguns países no mundo seguiram as orientações e acabaram tendo resultados muito melhores do que o nosso, né? A gente foi o segundo país em que mais morreram pessoas por uma série de protocolos que não foram seguidos no Brasil, né? Mas uma coisa interessante que a galera às vezes não sabe, a galera pensa que a Covid-19 era simplesmente um vírus novo, né? O Covid-19 se chamava SARS-CoV-2. E SARS-CoV-2 é porque a gente já conhecia o SARS-CoV. O SARS-CoV já era um vírus pesquisado. Mas esse vírus ainda não havia sofrido mutação o suficiente para nos infectar, tá? E aí ali no início daquela baboseira toda, a galera começou a recomendar ivermectina, começou a recomendar cloroquina, e aí a galera que pesquisa mesmo, né, sobre essas doenças foi fazer esses testes, porque normalmente tu vai fazer testes com medicações que já existem, e foi constatado que não eram medicações eficientes. Mas aí a gente teve um presidente que ficou, inclusive, recomendando a inalação de algumas dessas medicações. E lá no Rio Grande do Sul a gente teve gente que morreu por inalar a medicação, né? Transformá-la em pó, botar num nebulizador e inalar a medicação. Então eu acho assim, É verdade, a gente, para controle dessas pandemias e dessas epidemias, a gente tem que seguir as orientações, né, que são feitas por colegiados, que são pesquisadores dessas áreas, né, e que buscam tratar da saúde das pessoas numa situação mais ampla. Teria morrido menos gente, né? Então acho que morreu muita gente de maneira desnecessária no Brasil. Ó, o pessoal tava pedindo pra ler um superchat aqui. Queria deixar claro que tem muito mais superchat perguntando pro Benoni do que perguntando pra Michele. Mas Não eu vou tem perguntar problema. um pra Não cada tem aqui, problema. né? Sim, pra manter a justo, igualdade. E aí, da mesma forma, eu pergunto pra Michele, ela fala, e o Benoni comenta, igual foi a primeira vez aí que eu As perguntei pra ela. pessoas, as pessoas gostam de perguntar pro Ben, deixa Claro, ele responder. é uma Eu tô de oportunidade. olho. Mas o Ben, é porque eu Pô. acho que a forma que o Ben expõe os raciocínios dele, de alguma forma. O sucesso da Honda não foi à toa, não foi à toa. E aí a galera quer saber qual é a opinião dele sim. e tá tudo certo? Eu tô achando que a Michele tá na pira, assim, porque ela era fã da Honda do consumidor e ela tá vendo aqui o Benoni da Honda do consumidor. Não, aqui. eu não tô vendo defendendo. eu não tô vendo a pessoa da Honda do consumidor que em 2023, inclusive, defendeu o direito de uma pessoa trans se referindo como mulher trans em vídeo publicado no seu canal. Ben Mendes tá lá, portal BTN no Facebook, o Ben Mendes falando sobre essa mulher trans que teve um serviço negado numa manicure aqui. Nós estávamos discutindo a decisão judicial, verdade. E respeitando ela como mulher trans. Me chamou muita atenção. Eu estava comentando uma decisão judicial. Eu Isso. respeito todo mundo mesmo, Michele. Ai, meu tem Deus, travesti, pessoa de uma exportável! Michele. Não, é só pra dizer que... Eu Sim, acho sábado, que a gente vai sábado. perder a rédea. Não, Caldeirão, não, vai é só perder que eu de chamo novo de aí quê? pra... Não, de Michele? Não precisa Tá. falar do meu gênero. Tá, beleza, tá bom, Michele. Se você quiser que eu te chame por uma questão de cordialidade, educação, Não, meu nome de registro é- de mulher trans, eu te chamo. Não, meu nome de registro é Michele, só isso, tá de O- boa. Felipe Oliver mandou aqui. Michele, gostaria muito que você comentasse sobre as dificuldades da transição tardia, Eita. especialmente quando não houve bloqueio pub e como as características biológicas irreversíveis impactam na vida de pessoas trans. Perfeito. Tem 5 minutos pra isso e depois o Ben vai poder Então, comentar 3 minutos. Esse é um grande problema de quando a gente não tem um acompanhamento cedo, porque eu com 6 anos eu já sabia que eu tava fora, assim. Não sei se eu converso com a câmera, eu converso com vocês, que a gente tá batendo um papo, eu Quando entendo que é uma você mesa se de sente bar, melhor, entendeu? Eu entendo que é uma mesa de bar, que a gente vai ter divergência, alguém isso, baixa uma e a gente discute. Mas o que aconteceu na minha puberdade? Eu recebi uma carga hormonal muito grande e eu tenho poucos receptores de testosterona, né? Então ela me causou uma série de efeitos colaterais. A minha testosterona natural, ela é 917, o que é um número bem alto, assim. Eu tinha 917 quando eu tinha 30 e poucos anos, né? E isso é o range mais alto, assim, na cidade, ali perto dos 1000, entendeu? Só que eu não tinha receptores, então eu ficava com uma testosterona livre muito alta também. E a testosterona livre me gerava uma série de problemas. Quando eu tive, então, a minha puberdade, o que aconteceu com essa testosterona no meu organismo? Ela me fez crescer, né? Então eu saí de 1,55 m para 1,80 m, num período ali de alguns poucos anos ali durante a puberdade. Minha mão cresceu. A minha mão cresceu absurdamente, meu pé cresceu, né? Eu tinha um pé bem pequenininho, meu pé foi a 41 ali, enquanto eu era adolescente ainda. E essas coisas, elas são imutáveis, não existe uma cirurgia para eu reduzir o tamanho da minha mão.
eu tenho dificuldade de comprar calçado hoje porque não existe uma cirurgia para reduzir o tamanho do meu pé, né? Então, tudo que eu não pude sofrer, tudo que eu não pude passar por tratamento enquanto eu era uma criança e uma adolescente, porque nem existia isso em 1986, quando eu era criança, né? Não existia esse acompanhamento, fez com que gerassem efeitos irreversíveis na minha vida que eu vou carregar até a morte. Isso daqui vai a vida inteira me acompanhar. E o que acaba acontecendo? A gente acaba, como pessoa trans, tendo que achar maneiras de lidar com o desconforto das coisas que não são mais reversíveis, né? Quando o meu rosto ganhou uma massa óssea maior e projetou um pouco mais maxilar e projetou a minha testa, isso era de certa maneira reversível. É uma cirurgia que você paga hoje em torno de R$80 mil para conseguir tirar isso daí. Então, pô, a gente tem a maioria das pessoas trans vivendo à margem da sociedade, né? Sem conseguir emprego, sem conseguir nada. Como é que elas vão ter dinheiro para isso aí? Agora, se lá na minha puberdade tivesse sido bloqueado o meu processo púbere, eu não teria crescido, o que para mim seria ótimo, porque eu já teria mais facilidade de poder achar minhas roupas, as coisas que eu gosto e tal, eu viveria de maneira mais confortável. Minha mão não teria crescido da maneira que cresceu, teria desenvolvido um pouquinho menos, um tamanho um pouco menor, e eu não teria uma série de questões no meu corpo que por muitos anos me causaram desconforto, mas que hoje eu passei a lidar melhor. Então a questão da puberdade tardia, ela traz algumas questões físicas, que a gente tem que aprender a lidar com elas, mas eu acho que a principal é você conseguir Desgraça olhar para os seus mandou amigos, R$5. para a sua família, para os seus Mulher colegas ter de trabalho, opinião já para o foi pessoal da crime, universidade, teve que seja, toda dizer uma assim, ciência eu não sou essa baseada pessoa em que acha raça e E aí gênero. lidar com Já as teve consequências disso. condições Eu acho que o psicológicas pior- para quando pessoas escravizadas fugia. Ciências já teve errada muitas vezes. Ele trazendo isso de um médico psiquiatra que considerar doença mental pessoas trans e considero transfobia. Veja todo. Ai, cortou o finalzinho. A pior parte da transição tardia é justamente tudo que tu vai perder para tu conseguir ser exatamente quem tu é. E as perdas, às vezes, para algumas pessoas, elas são insustentáveis, o que leva a outras situações, né? Então, no dia que a gente tiver uma sociedade que seja um pouco mais acolhedora e que entenda a transexualidade como um processo de desenvolvimento natural do ser humano, talvez isso mude. Mas hoje não. Hoje a gente tem uma situação em que eu digo pra vocês, é difícil quando tu é criança, mas quando tu é adolescente, mas é muito difícil quando tu é adulto e tu acaba perdendo todo mundo, né? A tua vida reseta quando tu transiciona. E aí a pessoa tem que se preparar pra isso, né? Criar um porto seguro, uma galera ali na sua volta pra conseguir não se sentir abandonada durante esse processo de transição. Bem, você quer comentar sobre a resposta dela? Eu quero comentar que a epigenética, como tentam dizer de uma forma que dê a entender que a epigenética ela anule a ordem cromossomial, isso está demonstrado que não é verdade. A epigenética ela tem sim influência, ou seja, os fatores ambientais influenciam nas expressões cromossomiais. Por isso é que duas pessoas, gêmeos univitelinos, eles vão ser, às vezes, diferentes em alguns aspectos. Isso é a epigenética. Fatores ambientais alteram a expressão dos cromossomos. Mas o que a Michelle disse demonstra, mais uma vez, que é inexorável a ordem cromossomial e os seus efeitos no organismo vivo. Então, os seus cromossomos, como estão arranjados, eles são determinantes para os desfechos da sua existência. Bem, Mendes, o Rafa RLNG mandou R$100 aqui comentando. Nossa. Acho que é esse o nome, se eu falar errado aí, se vocês me corrijam. Tem que- Dalgalarrondo, que estuda pessoas trans, discordaria do bem. Trecho do Dalgalarrondo em artigo científico. Entre aspas, a saúde das pessoas transgênero depende de um ambiente social e político que garanta a tolerância social, a igualdade de direitos e a cidadania plena. Concordo plenamente com o que você falou. Eu não disse que Dalgalarrondo concorda comigo. Eu disse o que Dalgalarrondo disse. Só que a Michelle disse que isso é argumento de autoridade. Então a gente tem que conversar sobre o senso comum. Eu abri o livro do Paulo Dalgalarrondo. Eu não estou falando que o Paulo Dalgalarrondo diz que não existe transexualidade. Eu não estou dizendo que o Paulo Dalgalarrondo diz que o Benoni está certo nas suas opiniões. Não. Eu abri o livro do Paulo Dalgalarrondo na página 209 e eu li o que está escrito aqui.
que Paulo Dalgalarrondo coloca a disforia de gênero como um transtorno de identidade de gênero e ele traz como exemplo da ideia sobrevalorizada típica da disforia de gênero, transtorno de identidade de gênero. Desde pequena, sinto que sou, de fato, um homem. Eu não fiz juízo de valor sobre Dalgalarrondo. Eu trouxe o que Dalgalarrondo escreveu. Agora, é óbvio, é claro, qualquer pessoa que tenha um comprometimento sério com a ciência e com a medicina vai saber, sim, que uma pessoa que esteja com incongruência de gênero ou com disforia de gênero e esteja inserida numa sociedade preconceituosa, uma sociedade que atente contra a dignidade da pessoa humana, é óbvio que isso vai gerar impactos na saúde dessa pessoa. Ninguém está falando que não vai gerar. Eu aqui, em momento nenhum, disse que o Brasil é o melhor lugar do mundo para que negros, pessoas trans, ciganos vivam. Eu não disse isso em momento nenhum. Eu trouxe aqui argumentos de cientistas que discordam das falas da Michelle. Só que isso foi interpretado como argumento de autoridade. Então, talvez era esperado... Ele não entendeu o que é argumento de autoridade, né? Ele não entendeu. Ele não vai entender nunca o que é argumento de autoridade, né? Meu Deus, que cara vitimista chato do caralho. Eu não, me admira o Três Irmãos marcar tanta coisa com ele. Que eu viesse pra cá pra uma conversa de bar onde o senso comum impera. Não. Agora, qualquer pessoa... Eu não estou usando as palavras do Paulo Dalgalarrondo como uma distorção. Não, eu só li exatamente como está escrito aqui. Porque a Michelle estava falando que não. Eu disse que está escrito aqui o que eu li. Está escrito. Posso fazer só uma pergunta breve? Muito breve. Tu pode abrir a página que mostra o ano de publicação desse livro? Claro, pode pegar. A publicação. Não, claro. Aqui, ó. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Segunda edição. Qual é o ano da publicação do livro? O ano da publicação do livro. Não da segunda edição, né? Da publicação original. Não, você quer pegar a edição mais recente? Baixa na internet a edição mais recente. Não, eu não trouxe a internet pra cá. Até eu achei engraçado quando Pedro, pega a internet, a edição só desse mais... livro. Só desse livro. Qual é o ano da publicação dele? Só de curiosidade. Só pra galera entender, você acredita que tem uma diferença entre a última edição, que é a que o Ben quer Pode baixar a última. Pode baixar a última, vai estar do mesmo jeito. O mesmo livro, quando ele sofre algumas alterações, por exemplo, se mudou de incongruência para disforia, a literatura... Então não existe disforia. Existe. Pronto. É um outro quadro. É o que tá dizendo aqui. Mas é um outro quadro. Ah, tá. Eu só tô perguntando qual é o ano da publicação. 2008, Isso. essa publicação. Perfeito. E baixa a mais recente. Baixa a mais recente. Mas essa vai ser a terceira edição. Oi? Vai ser um não, novo a livro, última. Qual que é o ano, Pedro? Pesquisa aí, por favor, e pode colocar Meu Deus, exatamente cara chato! como está no livro do Não dá o braço a psiquiatra Paulo torcer. Dalgalarrondo. Era só curiosidade. Não. Mas qual que é a diferença de 2008 para... Qual que é o problema de ser de 2008? Porque mudou em 2019. O que mudou em 2019? De disforia para incongruência. Não, minha querida. Aqui, Não, ó. não, tá tudo Aqui- bem, o debate acabou já, é só as respostas. Aqui, continua havendo a Ô, Michelle, Existe por favor. os dois, querido. Então pronto. Mas a transexualidade é incongruência, não disforia. Disforia é outra coisa. 2025, tá? Isso aqui é 2025. Conselho Federal de debate, Medicina. cara. Incongruência de gênero. Discordância acentuada e persistente entre o gênero vivenciado de um indivíduo e o sexo atribuído sem necessariamente implicar o sofrimento. Disforia de gênero. Grave desconforto ou sofrimento que algumas pessoas experienciam devido à sua incongruência de gênero. O diagnóstico de disforia de gênero... O diagnóstico de disforia de gênero deverá seguir os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais DSM-5-TR ou o que vier atualizá-lo. Isso é de 2025 e tem incongruência e tem disforia. E aí, pessoas com incongruência podem não ter disforia. Só isso. Ué, mas quem falou que pode? Tem Na 3 verdade- minutos pra Michelle? Não, a pergunta foi pra Michelle. Foi pra Foi Michelle. pra Michelle. Não, Não, foi eu vou dar logo a Ronda Três, e a três Michelle tem 3 É, minutos. 3 E aí minutos. depois a gente vai pra conclusões finais, show. considerações. Não, Eu peço, Pedro, por compromisso acadêmico de encontrar a versão mais recente do livro do Não, psiquiatra. mas o que eu tô querendo... É isso 2018, né? Então pode abrir aí. E a de 2019 é a mudança, bem. Não, o livro... Qual que é o mais recente, Pedro? 2018. E a ele falou. mudança é 2019, Mas bem. é porque estão dizendo que eu estou dizendo o que o autor não disse. Não, a pessoa disse que o que ele fala sobre o bem-estar de pessoas trans tu não citou e tu não citou mesmo, e tá tudo bem, não é esse o ponto, tá? O que eu tô dizendo... Não bem, está no livro é que... o que eu disse. Não, bem, tu escutou a frase que eu falei? Fala de novo, por favor. Tá, beleza. A frase que eu falei foi que este psiquiatra que tu citou fala do bem-estar de pessoas trans. Sim. Que foi o que a pessoa citou no superchat. Certo. Que é algo que tu não citou. Ah. É isso que eu estou falando. Tu não citou que esse autor fala do bem-estar. Ele não trata simplesmente como é uma doença e ponto. Ele fala do bem-estar e do que a sociedade deveria fazer pro Claro, bem-estar. não discordo E disso. obviamente que se a publicação mais atual dele é de 2018 e a mudança no CID vem em 2019, o livro dele não vai refletir a mudança do CID que foi em 2019. Mas isso não faz. Isso não faz a minha referência uma Mas- referência falsa. Mas faz ela desatualizada, porque Mas eu mudou. trouxe a de 2025. Querido, olha só. É o que eu quero te dizer. Você leu e você parece que, ao ler,
não concluiu a mesma coisa que eu consigo concluir do que está escrito ali, que é o quê? Tá, então conclui. Existem pessoas que possuem incongruência de gênero, Sim, e não sofrem mas com isso. não sofrem com a disforia de Sim, gênero. sim. E existem pessoas que não têm incongruência de gênero e têm disforia de gênero. E o que eu disse é que a Entende? disforia de O que gênero eu tô- é um transtorno mental. o que eu estou querendo dizer é que o quadro de pessoas trans hoje, quando é diagnosticado, não é o de disforia de gênero, é o de incongruência de gênero, que pode ou não ser acompanhado pela disforia de gênero, que é um outro quadro separado. Então, a tua referência, ela não é errada, ela é antiga. 2025, ela Michele. A de 2025 tá certa, mas tu acha que disforia e incongruência são a mesma coisa? Não, eu assim não que tu acho que são. expressa. Ponto 2, incongruência. Tá. Ponto 3, disforia. Michele. Certo, Não vai certo. dizer que eu disse que eu Então, não disse. pessoas trans sofrem de incongruência, não de disforia. Disforia é um quadro posterior, é isso que eu tô querendo dizer. Então, a minha questão, Ben, Difícil. é que a referência que tu usou, ela não é errada. Ela é desatualizada em relação ao que está publicado no DSM-5 e no CID-11. É só esse o ponto. Se tu pesquisar o DSM-5 e o CID-11, ele vai te dizer o que é incongruência de gênero em relação a pessoas trans. Se tu for Ué, no SOC deixa eu 8 ver. lá da WPF, ele vai te descrever o que tu procura nos quadros de pessoas com incongruência de gênero. Tá lá, é uma coisa simples. O nosso ponto de discordância é que tu ainda usa o termo que era usado antes de 2019 e eu não uso mais o termo utilizado antes de 2019. Simples, a tua literatura está desatualizada, não é errada, mas o quadro hoje, que esse era o F64 antigamente, inclusive, o quadro hoje não é mais esse. O quadro hoje é incongruência, não disforia. Só isso. Considerações finais, Albertinho? Bem, você vai ter 5 minutos de considerações finais e depois 5 minutos finais mesmo para Michele. Nesses 5 minutos, bem, eu vou restringir bem 5 minutos, a gente Claro, vai encerrar, claro. porque como não vai ter como prorrogar, Sim, sim. eu não vou deixar você estender, porque depois não vai ter tempo para contrapor. Então, Sim. 5 minutos de Então, Esse cara é pior que criança, fica com os braços cruzados e cara emburrado, é um baita dodó, é esse? Acho que sim. Acho que esse foi o último. pra Consideração um final, quanto ok, pra exato. Michele Tá certo. também, né? Obrigado, Lina. Eu trouxe as referências bibliográficas e eu também trouxe o compêndio de psiquiatria e li aqui. E ele é conforme o DSM-5. Eu trouxe a bibliografia de Paulo Dalgalarron para dizer que existem cientistas que tratam, sim, da identidade de gênero com argumentos científicos. Eu também trouxe o Conselho Federal de Medicina, a resolução de 2025. Eu não trouxe referências desatualizadas. O Conselho Federal de Medicina de 2025, na resolução 2427, ele ainda reconhece, conforme a atualização política da OMS em 2018, que há incongruência de gênero, isso eu não neguei em momento nenhum, que é a discordância acentuada e persistente entre gênero vivenciado de um indivíduo e o sexo atribuído, sem necessariamente implicar sofrimento. Então tem pessoa que reconhece e não sofre, mas tem também a disforia de gênero, que está no DSM-5-TR, que é um desconforto grave ou sofrimento que algumas pessoas experienciam devido à sua incongruência de gênero. Posto isso, eu quero dizer o seguinte: eu vim para um debate com bastante respeito a quem me convidou e respeito à minha debatedora. Eu iniciei o debate dizendo que eu a respeitava e pretendo respeitar até o final do debate. Eu trouxe ciência para debater, Dizer porque eu sei uma que a debatedora coisa, gosta de respeitar é ciência. outra, né? Só que quando eu trouxe os 39 artigos, os 39 estudos, na verdade não é 39 artigos, as 39 referências do Conselho Federal de Medicina, ela descartou. Não vale. Metadados, revisão sistemática, aí ela descartou. Não vale. Eu trouxe a decisão um julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, que tinha como amicus curiae o chefe de departamento de psiquiatria do Hospital John Hopkins, que é a grande referência em saúde mental norte-americana, e ele dizendo o que ele disse, eu já disse aí, e a Michele também decidiu que isso aqui também não vale, porque é argumento de autoridade. Eu trouxe o julgamento For Women Scotland, uma apelação da Suprema Corte do Reino Unido, e a Michele também entendeu que isso aqui é ideológico, é político, então não vale. Eu trouxe uma publicação do chefe de psiquiatria do mais respeitado hospital norte-americano no jornal, não é qualquer jornal, não é qualquer um publicando, é o chefe de psiquiatria do mais respeitado hospital publicando no The Wall Street Journal e dizendo que os psiquiatras obviamente precisam mudar o conceito solipsista que o que está na mente não pode ser questionado, que distúrbios de consciência, depois de tudo, representam sim um domínio da psiquiatria. Ela também entendeu que não vale, isso é argumento de autoridade, então o chefe de psiquiatria do John Hopkins não interessa o que ele está falando. Não interessa. Tá certo. Eu trouxe também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na qual o Supremo Tribunal Federal dificulta a vida de quem sofre preconceito de transfobia, porque ele não define
ele não tipifica exatamente o que é transfobia, porque isso é papel do Poder Legislativo. Aí eu trouxe o voto do ministro Celso de Mello, que ele usa a célebre frase de Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, invalidando os direitos inatos da mulher, porque se ela não nasce, ela torna-se. Então, há um momento em que a mulher não tem um direito inato por ser mulher, ela também disse que não vale. Eu trouxe o julgado do Ricardo Lewandowski, dizendo que é um problema quando o Supremo quer legislar sobre matéria penal e ele não tem competência para isso. Ela diz também que não serve. Eu trouxe as literaturas, o compêndio de psiquiatria, ela diz que não serve, argumento de autoridade. Eu trouxe a resolução do Conselho Federal. Que cara chorão, que cara chato do caralho, meu. Ele é muito chato, cara. Meu Deus do céu, que pessoa chata. De medicina, médicos e pesquisadores na área da medicina também não servem. Mas depois, quem está fazendo política ideológica sou eu. Eu trago ciência, ela descarta o que é contra os argumentos dela, então não tem validade científica. O que a favorece, então ela dá validade científica. Deu tempo. Obrigado, viu, Ben Mendes, por ter participado aí do debate. Imagina. Michele, 5 minutos de considerações finais. Muito nervoso, cara. Tô não, Michele, é meu jeito de falar. Agora, jeito, bem, Michele. essa agora, deixar ela bem limpinha. Eu vou endereçar rapidamente nos meus 5 minutos o seguinte. Vai. Não Eu vi foram a live trazidas toda as que te 39 estresa. referências. Pois é. Foram te feitas estresa. menções das 39 referências, sem citar exatamente algumas delas, como, por exemplo, dando quais foram os grupos de estudo, dando quais foram as metodologias aplicadas. Foram feitas referências às 39, a existência dessas 39 referências. Quando o Ben cita durante o debate a grande referência na psiquiatria, com a publicação no Wall Street Journal. Isso é, por definição, um argumento de autoridade sem validade nenhuma para o debate. Quando o Ben fala do Women's for Scotland, eu tenho certeza que o Ben não sabe que o Women's for Scotland é uma organização antitransfeminista radical. Aquela mesma que tu te alinha quando tu defende a Isabela Cepa, que faz parte da Matra, que é uma organização feminista radical que entende que tu é estuprador, que eu sou estupradora, que eles são estupradores, né? Mas, tudo bem, elas são uma organização feminista radical desde que continue atacando trans, né? Enquanto não me atacar, tá tudo tranquilo. Quando tu falou da referência que tu citou ali nas tuas considerações finais, tu não citou ela em nenhum momento durante o debate, tá? Tu foi uma hora, tu pegou ela, tu foi falar sobre ela, mas como foi muito prolixo ali na hora de fazer a pergunta, acabou estourando o tempo, fez uma pergunta qualquer que não era relacionada àquilo. Tu cita, né, o voto do ministro Celso de Mello, que faz a citação de Simone de Beauvoir, e eu deixei bem claro, inclusive no debate, que eu não subscrevo a literatura de Simone de Beauvoir, então eu não sei como fazer uma referência ao Celso de Mello e a votação dele, tem algo a ver comigo, porque eu não sou o Celso de Mello, né? Então eu não posso justificar porque eu teria votado baseado em Simone de Beauvoir, né? Então fica meio estranho. E tu também não usou o compêndio. Tu trouxe o compêndio, mas tu não utilizou o compêndio, tu abriu. Mentira, eu utilizei. Tá. Pra falar, por exemplo, Meu Deus do céu, cara, ele da não consegue mudança, ficar quieto. né, do DSM ali, tu não acabou utilizando isso daí. Depois a gente vê aqui offline se tá ali no compêndio a alteração. Bom, e eu até botei 2 coraçõezinhos aqui nisso, porque eu achei... Não precisa. Então tá. Eu não preciso, porque eu tenho digital DSM. Obrigado. Então, assim, o que eu vim pro debate? Eu vim, primeiro, numa intenção muito, muito ruim mesmo, de ir na jugular do bem, e as perguntas que eu fiz seriam muito piores do que todas que eu fiz, porque eu iria expor toda a hipocrisia que tu demonstrou nos últimos 2 anos. Deveria ter feito, desculpa. Em que tu deixou de ser aquele cara bacana da ronda do consumidor que simplesmente lutava pelo povo para ser um cara que demonstra abertamente intolerância e desequilíbrio várias vezes, né? Não tô te chamando de transfóbico nem nada, mas o teu comportamento costuma ser de uma pessoa desequilibrada. Eu evitei usar essas perguntas porque para qualquer coisinha mínima que eu falei aqui, tu já te demonstrou um pouco mais sensível do que eu esperava. Então eu não ia fazer o que eu fiz aqui. O Robertinho, eu acabei falando uma das perguntas, ele viu que era bizarro o bagulho que eu ia fazer contigo. Então eu preferi não fazer, até porque eu acho que tu ia te desequilibrar um pouquinho mais. Então eu acho assim, bem, tu usa a ciência da forma que te convém. Eu mudo as minhas opiniões de acordo com a ciência. Eu já fui contra mulheres trans participarem no esporte. E eu precisei estudar 6 anos sobre mulheres trans no esporte para mudar a minha opinião sobre mulheres trans no esporte. E ainda assim, nessa semana, eu critiquei a participação de uma atleta que mentiu que era trans. E tá o vídeo publicado lá, deu criticando. Porque as minhas posições, elas vão de acordo com o que a ciência vai indicando. O que a ciência tem indicado nos últimos anos, bem? Que o tratamento para incongruência de gênero é a transição. E que o sucesso desse processo de transição se dá com o apoio familiar e da sociedade. Esse é o tratamento. Então todas essas coisas de tentar justificar como doença mental, de tentar justificar
como um transtorno, de não reconhecer a identidade da pessoa, isso se chama terrorismo estocástico. Tu tenta botar essa pessoa numa condição de subespécie dentro da nossa espécie, invalidando quem ela é, não reconhecendo quem ela é, inclusive desrespeitando quando ela é, quem ela é. E uma demonstração bem clara foi quando tu quis definir qual era o meu gênero de acordo com a tua percepção. Enquanto eu não tentei definir nada sobre ti anteriormente. Nada. Até aquele momento, eu não tinha tentado definir absolutamente nada sobre ti. Então, eu acho que pra gente manter um debate sempre cordial, que era o que tu estava exigindo, tu tem que considerar que as tuas ações podem levar o teu opositor a mudar a forma que está debatendo contigo. Foi exatamente o que aconteceu. Ainda assim, eu acho que foi um debate rico, ainda assim, eu acho que foi um debate bom, e ainda assim, eu acho que quem saiu ganhando foi o público. Olá. Galera, comentem aí o que vocês acharam do episódio, dá o like. Hã? Chega! Boa, Michele. Nossa! Invejo tua memória, invejo tua paciência, sabe? Invejo. Espero que eu possa ficar zen durante o nosso debate, possa te canalizar um pouquinho. Tu só muta ele quando ele começar a falar, assim, tu fica... Mas nem a Michele consegue fazer isso. Ela fica rindo o tempo todo por causa das bobagens que ele tá falando. Tem que Isso só ouvir. desestabiliza ele muito, tem que ficar rindo Sim. quando ele tá falando. Porque, nossa, ele se desestabiliza muito. Ah. Tá, eu sei que tu quer sair. eu Beijo, sei. pessoal. Obrigado pela participação de todos. Nos vemos terça-feira, live do canal. Amanhã tem Pergunte ao Ateu. Até a próxima. Pessoal. Beijão!